Quem estiver entrando, escutando a gente, dá um joinha. Só pra gente saber se tá tudo ok. Temos um joinha. Isso é trauma. Pra quem não sabe das outras lives, tivemos algumas bem confusas. Mas uma não dava pra ouvir. E hoje a Magdinha não tá aqui na Maria Cereja com a gente, então não tem ninguém pra avisar. Ó, tem aluna entrando cá. Ai, gente, que Dá legal. só um tempinho pra vocês entrarem, né? Pra gente Sim. começar a falar, porque sabe que é um assunto que interessa muita gente. Sim, foi muito bem votado. A gente ficou... Porque várias responderam assim, queria todos, porque a gente deu 4 opções, né? Mas esse foi disparado. Todo mundo quer saber como tirar o seu Prolabore, Brasil. Como que vai definir isso? Só mais uns minutinhos pra todo mundo ir entrando. Tem bastante gente subindo agora. A Daiane. A Karina! Ai, eu não enxergo tão bem. É a idade, gente. Vamos lá? Vamos começar. Gente, então vamos lá. A gente anotou algumas coisinhas, né? E a gente quer começar primeiro contando como a gente fez, tá? E não é que é o certo, tá? Mas é porque foi realmente o nosso caminho pra definir isso. E assim, ó, quando a gente começou, a gente não tinha um Prolabore, tá? A gente não retirava nada. Tudo que a gente vendia, tudo que era lucro, a gente reinvestia. A gente podia fazer isso naquela época porque nós éramos muito novas, eu era farmacêutica e eu tinha o meu salário, a Alice era muito novinha, assim, ainda morava com os nossos pais, então assim, a gente podia fazer isso, sabe? Eu não dependia daquilo pra viver. Pra mim, tudo que quando a gente tirava alguma coisa, assim, né, era muito um extra, eu não precisava daquilo pra realmente estar pagando as minhas contas, eu tinha 18 anos, então na época, os nossos pais me mantinham, né? Mas uma coisa que a gente diz, assim, é que isso é natural pra quando tu não investiu nada pra dar o pontapé inicial. Porque todo negócio, a maioria dos outros negócios não se começa... Tu tem que ter um capital de giro, tu tem que começar com investimento. Quando tu começa dessa maneira, realmente tu tem que tirar um Prolabore. Porque como né? é que a empresa ela vai crescer se tu não for investindo dinheiro, né? Isso é complicado, tem que ter um investimento. E assim, e biju é muito comum as pessoas começarem com R$0, que foi o nosso caso, né? Então, assim, isso foi assim que a gente fez, sabe? A gente realmente reinvestia tudo. Né? Exatamente. E aí depois a gente foi fazendo pequenas retiradas, mas nunca foi assim, eu preciso disso, eu vou ali e retiro. Nunca foi assim, a gente sempre definia um valor fixo e retirava aquele pouquinho todo mês, sabe? Sempre. A gente definia isso e assim, mesmo depois, quando a gente começou a ter funcionários, só um adendo assim, que a gente começou a montar time, eu lembro que a gente fazia a divisão assim, primeiro pagava todo mundo e depois retirava também o nosso, assim, sabe? A gente sempre fez essas coisas. E às vezes a gente começou, na verdade, porque assim, como realmente o nosso desejo era crescer, era ter uma empresa maior, a gente teve épocas de a gente pagar mais aos nossos funcionários do que a gente. Assim, então... Quando a gente queria muito fazer uma contratação e a gente sabia que o mercado para aquele setor pagava aquilo, a gente realmente decidia investir mais no nosso time do que na gente mesmo. Porque a gente sabia que depois a gente ia colher esse fruto, né? Então a gente fez algumas vezes pressa isso. de ganhar mais, assim, sabe? Não. E isso não era uma coisa... A gente aprendeu... lógico, né? A gente também mora numa cidade pequena, tudo isso, mas a gente... E aqui o custo de vida é menor, mas a gente aprendeu a se manter com muito pouco. Então, assim, a gente... quando a gente começou a tirar um salário... Eu tô pulando já as coisas aqui. Não tem problema. Vamos lá. Mas quando a gente começou a tirar um salário mesmo, que a gente resolveu que ia ter uma renda da Maria Cereja, que a Maria Cereja já poderia fazer isso, a gente... tirava pouco, né? Mas a gente aprendeu a se manter com aquilo ali,
sabe? A gente não gastava extra. Então, assim, até hoje é bem engraçado, porque nós somos bem econômicas, assim. Todo mundo acha isso bem engraçado, porque meninas, né? Mas assim, a gente acostumou a ter um padrão X, assim, de estilo de vida mesmo. E aí depois começou, claro, a sobrar. Mas no início, a gente se propôs assim, ah não, quanto que eu preciso pra realmente, né, ter uma vida confortável, mas assim, ser o meu custo de vida mais simples, mais baixo. A gente definiu aquilo e aquilo era o nosso Prolabore. Foi assim que a gente fez com o nosso primeiro Prolabore, quando a Amanda realmente definiu sair da farmácia, né? O primeiro Prolabore dela, na verdade, não era nem o piso do farmacêutico. Quando eu saí pra ganhar muito menos do que uma farmacêutica ganhava, mas eu podia me manter com aquilo, eu já sabia, já tinha me organizado para aquilo, né? Eu podia me manter com aquele valor, e aí depois é que a gente foi escalando. Exatamente. Né? Aí, a gente já contou pra vocês também que uma coisa que ajudou bastante pra gente, assim, ir aumentando o nosso Prolabore e a segurança da nossa empresa foi a gente nunca misturar as nossas contas com a conta da empresa. Porque uma coisa é certa, a gente não pode, assim, eu não tiro o Prolabore, não, mas eu vou ali e pago minha conta de luz. Eu não tiro Prolabore, mas eu gostei daquela blusinha, eu vou lá e compro. Sabe? Então, assim, você tá tirando um Prolabore muitas vezes até maior do que deveria. E, gente, tirar picado fica tão confuso. Primeiro, que tu não vai nem sentir quando tu realmente receber. E por mais que seja pouco, mas que seja o teu montante inteiro, do que ele todo fatiado. E aí tu ficar toda bagunçada e não se sentir remunerada pelo teu trabalho. Porque por mais que tu ame, tu precisa viver disso, né? Então, assim, eu lembro... Hoje, eu sempre recebo o nosso dinheiro com muita alegria, mas eu lembro que os meus primeiros Prolabores, eles foram muito felizes, porque eram os primeiros. Então, assim, era a primeira vez que eu tava sentindo realmente o gosto de receber e de viver daquilo que eu amo fazer, né? Meu primeiro salário da Maria Cereja pós-farmácia, meu Deus, foi muita emoção, assim, porque realmente era uma vitória poder estar vivendo daqui. Tá, vamos lá, peraí. A outra coisa, do valor que... Aqui, ó. Ganhar... A gente, assim, ó, sempre... O que tu tem que pensar quando vai definir um Prolabore, tá? É o valor... O que tu vai te pagar? Porque Prolabore, o que é, gente? É assim, é o que... Quem é dono de uma empresa... que trabalha nessa empresa, tu é dono e trabalha nessa empresa, é o valor da retirada, o valor que ele vai receber pelo trabalho que ele faz naquela empresa. Aí, então tá, beleza. Como é que tu vai definir esse valor, né? Primeiro, tu tem que te pagar pelo valor, tu vai te pagar pelo valor que um profissional que exerceria aquela função recebe no mercado. Por exemplo, tu faz bem a parte financeira da empresa, né? E aí tu vai ver, então quanto que ganha um financeiro hoje de empresas, um piso, né? Não, tu trabalha mais na parte criativa, então quanto que um designer hoje ganha pra estar criando coleções? Tu tem que se perguntar isso, porque eu sei que a gente como dona e gestora, a gente quer ganhar mais que os pisos desses setores. Só que o que acontece? Se tu tirar muito a mais logo no início, tu vai estar sangrando a empresa. E o que é isso? Não é saudável, gente. Tu tá tirando Não vai se manter. Não vai se manter, né? Então, assim, e uma coisa que eu e a Amanda, a gente tava conversando. A Amanda falou assim... Se eu keep, né? Se tu diz assim, não, mas eu faço tudo. Mas desculpa, mas tu não vai poder receber o salário de um fotógrafo, de uma pessoa de marketing, de um comercial, de um financeiro, não, né? Isso assim, não adianta. Tu vai ter que aprender a fazer pequenas retiradas, o tanto que a tua empresa suporta, sabe? É o tanto que ela vai conseguir pagar. Exatamente. E escalando com o tempo, né? Mas uma coisa bem importante, assim, é de tu realmente colocar... Tu tem que ter claro quanto que tu quer ganhar. Assim, eu e a Amanda, isso a gente, em cada fase da vida, e isso vai mudando, por isso que tu também tem que ir adaptando, né? Mas em cada fase da vida, a gente foi definindo. Não, a gente tem que hoje ganhar tanto. Então, a gente ia correndo atrás disso. E como que tu faz correr atrás disso? Daí, tu tem que fazer a parte inversa. Pra eu ganhar tanto, quanto que eu tenho que vender?
né? Por isso que, assim, aí realmente negociar muito com o fornecedor, tu tem que batalhar muito pelos custos do teu produto, matéria-prima, né? E aí tu tem que fazer toda a parte de gestão da tua empresa, porque isso vai sim impactar em tu ter resultado e ganhar o teu Prolabore dos sonhos. Mas é o contrário realmente, tu começa ganhando menos, põe a meta de quanto tu sonha ganhar e corre atrás daquela meta para que tu possa ganhar. Não é, eu quero ganhar 5 mil reais, então eu vou fazer uma retirada de 5 mil reais, né? E quem é MEI? Justo? Não, MEI, assim ó, gente, isso é uma coisa que tem que estar super ligada. Se tu tem um MEI, né, é microempreendedor individual, tu pode faturar no máximo 81 mil no ano, tá? E tu pode vender mensalmente no máximo 6.750, quer dizer, não pode passar esse valor também, tá? E aí? E se tu quer ganhar 5 mil, a conta já não fechou. Já não dá, porque como é que Entendeu? vai pagar as contas da empresa e como é que vai... Tem que entender que quem é MEI já tem que ter um planejamento diferente. Assim, né? Porque vai ter que ir escalando realmente, vai ter que deixar de ser MEI, virar pequena empresa, sabe? Enfim, tem tudo isso que tem que ter clareza, não é assim que as coisas acontecem. Exatamente. Deixa eu ver que a gente notou mais coisas. Ah, sim, porque essa parte também de funcionário, porque todo mundo fica muito com o receio da primeira contratação e tudo. Então, assim, isso também tem que estar muito dentro do teu plano de negócio, porque se tu quer ganhar X reais, tu tem que ver se isso dá pra te realmente fazer tudo sozinho, que muito provavelmente não vai dar. Por isso que eu e a Mana, já de início, com 6 meses de empresa, a gente já fez a primeira contratação. E foi bem ousada, a gente não sabia, teve medo como todo mundo, né? Só que a gente sabia que a gente queria crescer, a gente não queria ficar só nós duas, sabe? Não era o nosso modelo de negócio. E tá tudo bem pra quem é sozinho, faz biju, ela mesma e é equipe, tudo bem. Só que se o teu sonho é escalar, né, é crescer, não adianta. A primeira coisa que a gente fez foi contratar, a gente sabia disso, a gente sabia que precisava. Ó, estão dizendo que tá travando. Ai. Travando muito, muito. Ai, e agora, gente, como é que tá a conexão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá um joinha se tiver ok, se estão vendo. Gente, dá um joinha se tiver... Pra mim tá ok, estão dizendo. Eu não consigo chegar, eu tenho que chegar mais perto. 2 ceguetas, gente. Eu uso óculos. Tá, estão conseguindo. Então vamos lá. Vamos tá lá. Então vamos lá. E assim, gente, agora, né? Até que horas deu pra ouvir, mas vamos lá. Mas vai ficar salva, depois vocês conseguem ver corrida, tá tudo bem. Então, assim, é importante contratar, sabe? Às vezes, eu e a Alice, a gente sempre foi, assim, cautelosa, a gente arriscou algumas vezes já, mas, assim, quando é pra crescer, não adianta. Tu tem que dar primeiro o passo, tu vai ter que realmente dar o passo e depois ver o resultado. E tu só vai saber fazendo, só vai saber contratando, né? Então, assim... pra crescer precisa de equipe, precisa colocar a mão na massa realmente. Só que eu acho tão legal, assim, ó, essa parte assim de... Tem uma frase que a gente sempre fala, né, que a gente vai fazer dar certo e é isso. Quando tu dá o passo, é porque tu também tá apostando em ti e assim, ó, não vai ter jeito. Agora, todas as vezes que a gente tomou essas atitudes, a gente teve mais resultado, porque aí a gente corria mais... sai da zona de conforto. Exatamente. Né? Sai da zona de conforto. Tipo assim, não tinha escapatória, tu contratou, agora tem que rachar de vender, tem que ir atrás, sabe? Não é só mais eu. Quando a gente começou a contratar, eu também dei outra importância pro nosso negócio. Eu comecei a ver que assim, tá, porque se tudo desse errado, a gente sempre pensava, tá, ela é farmacêutica, eu tava me formando, a gente ia ter emprego, tava tudo ok. Mas não era isso que a gente sonhava. E quando a gente começa a contratar e ter outras pessoas, a responsabilidade aumenta. E aí, não era mais só por mim e por ela que a gente tava brigando todo dia, tava lutando, entendeu? Era por todo mundo que tava acreditando no nosso sonho e entrando pro nosso time. Sim. Muda bastante, assim, então quando tu sai da tua zona de conforto, quando tu dá um passo maior, não adianta, né, tu tem que dar um jeito de fazer aquilo virar, tem que fazer dar um jeito de fazer aquilo dar certo. Então, assim, pra gente isso, assim, tem bastante clareza e a gente também sempre fala, assim, sabe, porque se tu ficar tranquila, se tu ficar na tua zona de conforto, se tu não começar a dar uns passos,
tu não se realiza, mas é bom estar ali, né? Aí tu não se esforça muito, tudo. Então, assim, ó, não dá pra esperar ficar tudo perfeito, porque às vezes as pessoas querem, não, mas eu vou esperar só mais um pouquinho, mas é só mais uma coisinha. Não, às vezes vale a pena dar esse passo e, ó, correr mesmo, correr atrás. Exatamente. Então, recapitulando em relação a Prolabore. Primeiro, define o teu Prolabore dos sonhos. É o primeiro que tu vai retirar? Muito provavelmente não. Não no nosso segmento, não da experiência que a gente tem. Não foi assim que aconteceu com a gente. E a gente vê com todas as nossas alunas, a maior parte das pessoas começa muito pequenininho, muito do zero, começa muito como hobby, sem investimento. Então, não adianta, gente. Tem que, né... Primeiro, saiba quanto você sonha, mas tenha clareza de quanto você pode. Exatamente. Porque aí, tu tirando o que tu pode, né, tu vai correndo atrás, mas já planeja quanto, faz o cálculo de quanto que tu tem que vender, né, quanto que tu tem realmente faturar pra tá tirando o teu Prolabore dos sonhos. E aí vai escalando, gente. Mas também faz a conta, qual é o mínimo que tu precisa pra viver, tá? Pra saber quanto que tu tem que vender pra pelo menos já viver do teu negócio. Não do jeito que tu sonha, mas já conseguir viver dali. Até porque quando a gente notou uma grande diferença quando a Amanda realmente saiu da farmácia, né? E aí ela dedicou a energia dela, o foco total pro nosso negócio. E aí é totalmente diferente. E aí é muito mais fácil tu começar a ganhar mais, porque o teu negócio vai dar mais resultado. É simples. Quando tu coloca foco e energia naquilo, ele vai expandir. Se né? tu se dedica mais, não tem como, né? Fazer até dar certo. Errava e acertava, até que a coisa foi. Exatamente. E aí, vocês podem estar se perguntando, tá, meninas, mas aí vocês tiram o Prolabore dos sonhos, vocês... Sim, a gente já tira o nosso Prolabore dos sonhos, só que aí, o que acontece? A gente... Além do Prolabore, porque isso, né, conta como uma despesa fixa da empresa. Então, assim, isso bem tá claro. Um custo fixo. E aí, tu pode tirar o Prolabore dos sonhos, só que aí tu vai querendo aumentar. E como que a gente fez isso? Né? A gente decidiu tirar a participação dos lucros da empresa. O que é muito legal, porque aí tu também se esforça cada vez mais para ter um resultado massa, para ter um resultado positivo. Desculpa te interromper, mas por que ele está falando isso? Por exemplo, porque assim, o Prolabore vai ter a parte do imposto, do INSS, tem que ser descontado, que tem que pagar e tudo, né? E isso é o justo, é o que tem que ser. E quando tu tira do lucro, esse não é um valor que vai ser descontado em imposto, porque isso aí já é pressuposto de que a empresa já pagou todos os impostos que deveriam ter sido pagos, né? Então, assim, quando a gente faz a retirada de lucro, então tu define um Prolabore base que não sangre a tua empresa, né? E aí tu tem consciência que tu vai pagar imposto sobre ele, e é isso hoje o que a gente faz, e a cada 3 meses, por trimestre, a gente faz retirada dos lucros da nossa empresa. Isso pode ser feito, tem gente que faz anual, tem gente que faz mensal, a gente faz trimestral. Por quê? Vou te explicar. Eu e a Amanda, a gente é extremamente segura, então a gente sempre define assim, o nosso mercado ele é sim sazonal, né? Vocês já devem ter percebido que ele tem picos, né, lançamentos, enfim, e aí meses de promoção. Então, a gente entende que tem alguns momentos que não tem um resultado tão bom. Então, a gente sempre fecha o trimestre, porque às vezes janeiro tá um pouco mais parado, fevereiro dá um pico, março tá ok, então fecha o trimestre positivo, né? Então, a gente sempre fecha o trimestre, porque a gente entende que isso é mais saudável para nossa empresa, tá? Mas isso é só uma dica. Tem muitas empresas que fazem mês a mês. E aí tem meses que não dá um lucro, né? Que não tem lucro, não se retira nada. Isso é o que a gente acha mais justo. Porque quando a gente acredita que a gente conseguiu fazer com que o nosso time, com que a Maria Cereja como um todo, fez todo o trabalho, fez por merecer e a gente conseguiu ter lucro, a gente tem a nossa bonificação. Se não tem, não tem por que ter. É que a gente acredita muito, pesquisem até sobre isso, de trabalhar com meritocracia. A gente faz aqui em todos os setores, todos os nossos setores eles têm bonificação, premiação, e aí é realmente pelo resultado que tu deu para a empresa, tu vai ganhar mais, né? E a gente se faz da mesma maneira. Vamos ver, tem umas perguntas aqui. Peraí, que travou agora para nós aqui. A primeira contratação de vocês já era alguém conhecida? Não. Não, a gente não conhecia.
Mas foi com indicação, né? Sim. E enfim, mas assim, gente, contratação é um negócio que a gente precisa pensar bem, faz uma lista realmente de perguntas. Hoje a gente vê cada vez mais, tem que se pensar bem na hora de contratar. Tem um consultor nosso que ele falava assim, pensa muito na hora de contratar, demora pra contratar, né, e demite rápido, porque se tu acha que não funcionou, que a pessoa não era pra aquele setor, parece assim meio brusco, né? Mas assim, ele fala, às vezes essa pessoa, tu tá dando uma oportunidade pra ir pra realmente aonde ela vai destacar os pontos fortes dela. E sim, isso é verdade, a gente já viu gente que trabalhava aqui e a gente depois viu que assim, ela não tava no lugar certo. Muitas vezes a gente remanejou aqui dentro, mas deu super certo, mas outras vezes a gente realmente viu ela se destacando em outras empresas e é fantástico, e a pessoa tava feliz, realmente realizada, né? Então isso é importante. Deixa eu ver o que mais, gente, tem que chegar perto. Quer descer pra cá? Não. Ai, que bonitinha, gente, vocês são demais. Como vocês acharam um profissional qualificado para a produção? Deixa eu falar uma coisa. Tá fugindo do tema, mas eu vou respondendo vocês, tá? A gente treina, tá? Então, é um treinamento interno na Maria Cereja. Porque a gente entende que a pessoa tem que passar pelo nosso controle de qualidade. Às vezes, tem pessoas que já fazem bijuteria e chegam aqui e não dá certo, ou que ela não passa o nosso controle de qualidade. Então ela tem que aprender as nossas técnicas para daí sim fazer parte do nosso time. No geral, assim, lógico, tem pra produção quase ninguém sabe fazer. É uma coisa assim que é geral. Quase todo mundo que tá aqui, não, hoje todo mundo que tá aqui, a gente ensinou. A gente ensinou tudo, desde como misturar a cola, tudo, assim. E a primeira nossa contratação foi assim, eu e a Alice mesmo ensinamos, assim. E aí, ensinando quando a gente ainda tava aprendendo, né? Porque eu e a Amanda, a gente não fez curso de como fazer. Eu fiz um curso com 14 anos, mas eram outras técnicas, não era o que a gente faz aqui hoje. A Alice fazia macramê, trabalhava com rami, era outra coisa. E aí, assim, a gente aqui ensinou todo mundo a fazer e foi desenvolvendo técnicas, foi aprendendo, assim, sabe? Foi mão na massa mesmo, testando e tal, tempo de cola, toda essa coisa. E aí, outros setores onde tem que ter já alguma habilidade técnica, alguma coisa que já deveria saber, a gente faz realmente entrevistas de acordo com a área e às vezes a gente faz, dá tarefas, coisas para as pessoas fazerem, sabe? Coisas para desenvolverem, trazerem um trabalho pronto pra gente. A gente nunca contrata na primeira entrevista, a gente faz uma entrevista, geralmente. Depois passa para uma segunda etapa, então assim, tudo depende do cargo, né, mas... depende muito para onde vai contratar, se vai ser junto com o comercial, tem outra entrevista que a gente chama quem é do comercial junto para ver também, do marketing a gente deu material nosso para ela criar feed, sabe, então assim, tudo isso, tudo depende da área, a gente teve treinamento para isso também, a gente tem um esquema para fazer as perguntas certas, sabe? E isso também é uma coisa que sempre vai evoluindo, assim, às vezes a gente tem umas ideias, coloca umas coisas no meio porque a gente quer conseguir ter a maior certeza de que a gente tá contratando bem. E é garantia? Não é. Né? Não é, mas a gente tem acertado muito mais, porque é desgastante tu receber alguém no time e fazer toda a parte de aprendizado e adaptação da pessoa com o time que já existe, com o setor, ela demora um tempinho, então, e tem um desgaste, uma demanda de tempo que a gente dedica, então por isso a gente demora pra contratar, sabe? Porque a gente tem que acertar bastante. Sim. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, vamos lá. Ai, gente, perdi o início, não fica preocupada que vai ficar salva. Travando. Com quanto tempo de empresa vocês resolveram contratar? A gente respondeu 6 já. meses. Foi com 6 meses. Vamos lá. Gente, até a Magdinha já entrou aqui, ó. Gente, é isso aí. Mas, gente, então, ó, em relação, voltando aqui, só para recapitular, Prolabore.
tá? Tem pessoas que perguntam sobre várias coisas, sobre como investir, como calcular o custo de cada peça. São questionamentos para outras lives. Qual foi a primeira contratação? Produção. A gente precisava. E eu acredito que seja. Gente, é que daí, na primeira contratação, nós éramos. O equipe de duas aqui. Éramos só nós duas. Então, assim, a gente comprava, a gente vendia, a gente fabricava, a gente cobrava, a gente fazia tudo, entendeu? E a Mana ainda era farmacêutica, então. Então, assim, a gente fazia todas as coisas. E eu fazia cursinho. Resumidamente, a história é essa. Mas, gente, eu acho que é isso. Em relação a Prolabore, só pra, né, ficar claro. Ai, olha aqui, ó, legal, desculpa. Próximo tema de live podia ser sobre metas de funcionários. Ai, é um ótimo tema, eu amo falar sobre isso, Brasil. Eu adorei quando a gente conseguiu, porque na nossa história não foi sempre assim. A gente definia o salário, né, e era isso. E aí, com o tempo, eu e a Mana, a gente sempre quis muito trabalhar com meritocracia. E aí foi quando a gente realmente estruturou toda a Maria Cereja e a gente conseguiu começar a medir, né, como mensurar isso para fazer essas bonificações. Hoje todos os setores têm bonificação. Todos. O único que a gente tá implantando é o de marketing, porque ele é muito novo, como a gente já mostrou pra vocês, é esse cantinho que a gente tá aqui. O marketing financeiro, exatamente. Mas o marketing, ele é um sistema novo pra gente. Antes a gente tinha tudo terceirizado e agora a gente trouxe tudo pra dentro da Maricota. Então é um processo novo, mas a gente já tá bolando e eu tô bolando isso junto com a equipe. Na verdade, a gente tá começando a medir essas coisas. E o financeiro também. A gente comprou um livro, tava estudando umas coisas, assim, e a gente tá tentando colocar as metas pro setor de finanças também. Exatamente. Uma live sobre... Eu acho super, super interessante essa live. Eu quero muito fazer sobre ficha técnica. Eu também coloquei lá. Vai ser uma live curtinha, mas assim, eu acho que vai ajudar demais. Eu acho que ela resolve a vida. Nossa. É que quando a gente aprendeu isso, assim, a gente abriu, assim, a mente, né, Mana? Mas, gente, é isso. Falando de Prolabore é isso. Define o que tu deseja. Saiba que não dá pra tirar o desejado já de primeira. Mas... Pelo amor de Deus, eu tenho que fazer o curso. Tem que fazer o curso, gente. Eu não vou conseguir recapitular nunca, Brasil. Desculpa, eu só interrompo. Tô bagunceira hoje. Tô fazendo bagunça nessa live. Define o Prolabore desejado, que tu sonha, né? Agora eu até me perdi. Define o Prolabore desejado, que tu sonha, vai atrás de correr pra vender, né? E realmente ter esse retorno pra te tirar o que tu sonha. Fica tranquila, porque de início a gente não consegue tirar o desejado, então define o teu padrão de vida, o que tu realmente precisa pra viver, assim, e aí realmente começar a tirar o valor que tu pode viver dali, né? E não esquece de trabalhar para fazer participação de lucros, porque isso é muito legal, né? É a maneira que tu faz para crescer o teu Prolabore. Então, é isso. Basicamente é isso, né, Mana? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aí, agora a gente também viu várias ideias aí de conteúdo. Semana que vem tem mais live. Tá bom. A gente vai sempre colocar pra votação, tá? Então, ó, votem aí no que vocês querem mais. Ó, ficha técnica, please. Sim, a Ana. Ana, ela é nossa cliente da Maria Cereja, ex-aluna do Viver e visitou a fábrica aqui. Sim, é muito bom, Ana, muito bom. Vocês estão vendo que fazia 2 semanas que a gente não fazia live e aí a gente não quer mais ir embora, olha aí, ó. Gente, é isso. Espero que tenha ajudado a abrir a mente de vocês para realmente fazer esse cálculo inicial, porque a gente também teve dúvida e assim vocês vão estar agindo de maneira confortável, não vão estar sangrando a empresa, vai ser saudável e aí vocês conseguem começar a tirar os primeiros Prolabores que a gente não esquece. Isso aí. Beijo. Beijo. Fiquem com Deus.